Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal Viver de PLC. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a equação da automação. Você já ouviu falar dessa equação? Oh, ficou curioso, né? Então se você ficou curioso, fica no vídeo até o final que eu vou tentar destrinchar um pouco dessa equação aqui junto com vocês. E eu tenho a certeza que depois que vocês aprenderem a resolver essa equação, vocês estarão prontos aí para trabalhar com a automação. Fica no vídeo até o final e bora lá! Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a equação da automação, tá? Mas antes da gente entrar nesse tema, deixa eu me apresentar para você que está chegando aqui no canal. Eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E aqui, como vocês já sabem, se você chegou hoje, fique sabendo, nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho. Tá? Então, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a equação da automação. Aí vai a pergunta, você já ouviu falar desse termo, equação da automação? Bom, se você nunca ouviu falar, não se preocupe, porque essa equação aqui foi eu quem criei. Eu criei essa equação aqui para a gente poder bater o nosso papo de hoje, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a nossa profissão, sobre os desafios da nossa profissão e como a gente deve trilhar, qual caminho a gente deve trilhar para a gente poder entrar, ser imerso aí nesse mundo da automação, tá? A automação é uma realidade, tá? A automação chegou para ficar. Só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala em automação, né, a gente acha que a automação é só PLC, é só supervisório, é só IA, né, e não é só isso. Né? Hoje mesmo eu fiz uma visita a um cliente e um amigo, né, e ele me mostrava lá uma automação que ele fez, porque ele trabalha lá com irrigação e tem um horário, ele tem dois medidores de energia. Tem um determinado horário que a energia é mais barata. E aí ele sai de um fornecimento e vai para outro. Porque aquele outro ele compensa mais para ele fazer a irrigação dele e tal. E ele fez uma automação para fazer essa jogada. Para poder obedecer aquela sazonalidade ali dele poder usar aquele dispositivo, aquela medição, tá? Então, gente, assim, a automação é tornar as coisas automáticas, né? Mas para você que quer de fato entrar na indústria, porque a indústria traz um nível um pouco mais elevado da automação. E aí é onde é que nós vamos agora entrar nesse nosso bate-papo aqui da equação da automação, porque eu queria tentar explicar para vocês por que a gente precisa passar por essa equação para de fato se tornar um profissional de automação, tá bom? Bom, gente, antes da gente entrar dentro desse nosso tema, eu queria só mais uma vez agradecer a vocês o número de inscritos. Você que está chegando hoje aqui, você que talvez acompanhe o nosso canal e ainda não se inscreveu, se inscreve. Se você entende que esse canal ajuda você ou ajuda outras pessoas, que esse canal é interessante, traz conteúdo interessante, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E aí vamos aumentar essa família aqui. Nós já passamos dos 5.000 inscritos e tudo isso eu agradeço primeiro a Deus e a vocês aí que têm nos ajudado, têm compartilhado os nossos vídeos, têm divulgado o nosso canal como um local de conhecimento, né? E dentro desse local de conhecimento a gente tem uma linha editorial que é o nosso papo técnico, é esse papo que a gente bate aqui quando a gente como pessoas maduras, como pessoas que se preocupam com a nossa vida profissional, a gente para conversar e tentar ajustar aquilo que a gente entende que pode agregar valor para o nosso crescimento profissional, tá? Então seja muito bem-vindo e vamos lá para o nosso tema. Eu preparei uma arte aqui para a gente poder, deixa eu me ajeitar aqui, porque eu fiquei meio escondidinho aqui, né? Eu tô cada vez mais gordo também, cara, aí fica difícil, né? Vamos lá, a equação da manutenção, da automação, né? Então, usar esse tema para tentar falar aqui um pouquinho como ter todos os elementos dessa equação. Para se ter todos os elementos dessa equação, a gente primeiro precisa conhecer essa equação. E é a partir daí, né, que o canal Viver de PLC vai tentar trabalhar aqui junto com vocês essa nossa temática aqui. Eu espero que você consiga entender aquilo que nós estamos trazendo aqui para vocês no dia de hoje, tá?
Então vamos lá, automação, né? Então, dentro dessa equação são três elementos aí, né? Que é uma soma de três elementos. E o primeiro elemento eu gosto de colocar como a instrumentação, né? Instrumentação na indústria é muito comum você ter o técnico da instrumentação, você ter o instrumentista, né? Aquele cara que vai ali, que afere que calibra, né? os instrumentos, né? Seja os instrumentos de vazão, de pressão, de temperatura, de umidade, de fluxo e de tantos outros dosadores, né? Tantos outros instrumentos que se tem aí que fazem parte desse corpo da indústria, né? Porque os instrumentos, antigamente os instrumentos eram instrumentos, vamos dizer assim, cegos, né? Mas hoje a maioria deles são inteligentes, eles entregam a resposta já toda pronta, processada lá para automação. Então, se você é alguém que precisa ou que deseja trabalhar com automação, que quer se firmar como um profissional de automação, você precisa compreender minimamente o universo da instrumentação, tá? Nós já fizemos outros vídeos aqui falando sobre instrumentação. Nós temos aqui uma playlist aqui no nosso canal que a gente trata só sobre instrumentação, né? Obviamente que a gente, como é que eu posso dizer, não tem todos os assuntos, não tem todos os temas, mas o que eu trago para vocês aqui é a relevância da instrumentação dentro do ambiente da automação. Então, sempre que a gente fala de automação, a gente deixa mais pulsante a ideia de PLC, né? Lógico. Eu podia dizer assim, isso é uma analogia minha, tá certo? Assim como a equação é minha, né? Eu tô ficando poderoso, eu tô criando as coisas. Mas assim, dentro dessa minha analogia aí que eu faço, a automação, o PLC, ele é o coração, talvez, ali da automação. Porque geralmente tudo passa por ele, né? Ele faz ali, tem PLCs às vezes que faz um papel só de um gator, né? Que é subir os dados lá para o sistema supervisório e tal, mas ele tá ali, ele tá como centralizador, ele tá concatenando os dados ali e subindo de forma organizada, de forma lógica, né? Então, PLC ele pode ser considerado como uma parte central ali da sua automação de chão de fábrica, né? Porque quando você vai subir nos outros níveis, você vai ter na IA, você vai tendo os big datas aí, onde você está minerando os dados, né? Então você tem mais coisas lá para cima. Mas trazendo aqui para o nosso chão de fábrica, que basicamente é o público aqui do nosso canal, né? É onde tudo começa, né? Para quem é eletrotécnico, quem é eletrônico, quem é técnico de automação, instrumentista, que está trabalhando no ramo da automação. Essa equação é para mim e é para você. A gente precisa conhecer instrumentação, tá? Se você quer estar dentro do ambiente da automação, você precisa conhecer instrumentação. Porque, só para vocês terem uma ideia, hoje a instrumentação, um tempo atrás, a instrumentação trazia sinais de 0 a 5 miliamperes, de 0 a 10 volts, né? Hoje a instrumentação ela trafega em rede, né? Então você tem rede ASE, rede IO-Link, né? Então você tem os fabricantes aí IFM e Baloff que trabalham com essa comunicação IO-Link ou ASE. E assim, então não dá para tirar esse agente tão importante que é a instrumentação dentro da automação. Como eu disse aqui no início, os instrumentos hoje eles são inteligentes, né? Então você lá na frente você coloca o Ranger que vai ser medido, você já calibra a escala de engenharia, o sinal que vem de lá para cá ele já vem com a escala de engenharia pronta. Não sei se vocês sabem o que é a escala de engenharia, né? Porque, por exemplo, às vezes você tem um sinal do instrumento lá que é uma grandeza analógica, né? Ou seja, ele varia sei lá, de 0 a 100. E a gente quer transformar isso em pressão, a gente quer transformar isso em vazão, por exemplo. Então, a vazão, a pressão, a temperatura, a altura, o milímetro, tudo isso é escala de engenharia que vai lá para o seu supervisório, que é o que o operador entende, né? Então os instrumentos já vêm aí com toda essa facilidade. Você acessa ele via browser, um browser desse de internet, né? Você coloca o endereço, vai lá, configura ele todo.
ele explode lá o mapa. Quando o instrumento dá um defeito, ele já solta o seu diagnóstico ali todo na rede, você já sabe o que foi que aconteceu. A facilidade de você mudar um instrumento por outro. Então, a automação começa aí, nos nossos instrumentos de campo, né? São eles que estão coletando os dados lá no campo e trazendo aí para sua base, passando pelo seu PLC, tá? Então, dentro dessa equação, instrumentação é uma parte que você não pode deixar de fora, né? Se você for fazer um curso de automação aí, seja EAD, seja lá na escola técnica, seja no Senai, você vai pagar uma cadeira aí que é sobre instrumentação industrial, tá? Então, tão relevante é essa temática, essa disciplina, essa cadeira dentro do conhecimento de automação, né? Então você vai ver aí que existe uma infinidade de instrumentos que são desenvolvidos para resolver N problemas dentro da indústria. E a hora que você vai conhecendo, por isso que eu sempre aconselho vocês a ir para as feiras, né? As feiras geralmente, principalmente para estudante, elas são de graça. Vale muito a pena você ir para você conhecer equipamentos, você conhecer novos instrumentos e ver a aplicabilidade aí para o seu dia a dia dentro da sua empresa. Então, instrumentação seria o primeiro item, né? O primeiro componente dessa equação que nos transforma em um agente de automação, tá? Então vamos lá para o nosso próximo item, né, o nosso próximo componente, que seria o controle, né? Ninguém que quer trabalhar com automação pode ser leigo em controle. Ah, professor, traduz isso aí para mim. O que é controle? Controle é, como o próprio nome diz, é a forma lógica, né, com seus intertravamentos, as suas ações que uma linha de produção apresenta. Por exemplo, se você tem um sistema, uma linha de produção, que você tem uma correia transportadora, um silo que dosa minério nessa correia transportadora, um instrumento que detecta o metal que passa dentro do minério para tirar fora. Então, você tem que fazer o controle para que cada agente desse intertrave com o outro assim que algo for detectado fora do processo natural, né? Então, bom, se você é o agente de automação, se você é o cara que programa o PLC, ó, o controle tá aí, ó. A parte do PLC tá aí, ó. É a parte de controle, tá? É ali que você tá criando as suas lógicas. Se você não está trabalhando com PLC, você está trabalhando com comandos elétricos. Então é ali onde você vai pensar como você vai puxar cada fio para cada relé, como é que você vai intertravar para que as coisas não saiam do controle, para que não seja comprometida a segurança dos seus equipamentos, tá? Então, controle é a parte central. Tanto é que eu coloquei dentro dessa nossa equação aqui, eu coloquei ele aqui no meio, tá? Porque eu vejo o controle como uma parte central. Quem trabalha com automação precisa conhecer controle, né? Porque, veja bem, às vezes você é um eletrotécnico, você trabalha com equipamento, então você vê parte, você vê o equipamento. Você vai ali, conserta o equipamento, vê se o equipamento está funcionando normal, pronto, libera ele. Quando você é um agente de automação, você vê o todo. Você vê os vários equipamentos que interagem com aquela linha de produção. Então, se você trabalha vendo toda a linha de produção, você precisa conhecer controle mais a fundo, tá? Por quê? Porque você é um agente de automação. Assim como, vamos lá, se eu dissesse a você que a importância de 1 a 5 da instrumentação a importância, a relevância, tá? Eu não estou querendo diminuir nada, não. Eu tô botando assim só minha opinião sobre como eu vejo que a pessoa tem um déficit ou uma facilidade maior de estar dentro do ambiente da automação, tá? Então, é uma reflexão que a gente está fazendo aqui dentro desse nosso bate-papo. Então, se eu ver que na instrumentação eu tenho uma relevância de 1 a 5 no nível 3, para o controle eu tenho 5. Tá? Ah, professor, porque você é do canal Verde PLC, você está falando isso. Não, é porque tudo que é instrumento vai passar por dentro do controle para ir para a próxima etapa. Tá? Então ele tem que passar por ali. E quando ele passa dentro do controle, ele precisa ser tratado.
né? É ali onde eu vou intertravar, é ali onde eu vou criar meus alarmes, é ali onde eu vou fazer toda a lógica, toda a mágica da coisa. Toda a filosofia de como a planta trabalha tá ali, dentro do controle, tá certo? Então, mais uma vez, o controle é a parte central, né? E é ali onde é que está o seu PLC, né? O PLC está ali e é por isso que a gente traz aqui o nome do nosso canal. Se eu pudesse mudar o nome do nosso canal hoje, eu ia dizer assim, viver de automação, tá? E não viver de PLC. Porque a ideia, quando eu criei o canal, junto com meu amigo lá, o Fernando, não era só focar no PLC, era na automação como um todo, né? Já dizia Euclides, né, no livro, seu livro Os Elementos, o todo é maior do que a parte, tá? Então, precisa conhecer controle, né? Todo mundo que quer entrar no ramo da automação, que me procura, que conversa comigo, eu falo, ó, procure estudar controle. E controle você não só estuda com PLC, não, você estuda com comandos elétricos, lendo desenho, entendendo como é que funciona, entendendo como é que os equipamentos funcionam, né? Lendo o desenho ali, falar, tem esse intertravamento, tem um contato que passou aqui para aquilo só acontecer quando isso aqui permitir. Então, você vai entendendo, você vai começando a pensar de forma lógica. A lógica começa aqui, nessa parte de controle. Você começa a pensar de forma lógica. Nós temos um vídeo aí no canal que a gente explica o que é um algoritmo. Os algoritmos da nossa mente, quando a gente está pensando num determinado controle, ele começa a nascer nessa fase aqui do conhecimento, o conhecimento do controle, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, eu eu tenho amigos que não sabem trabalhar com PLC, mas eles são excelentes com controle. Olha só que coisa, né? Então, ou seja, quando é controle convencionais, eles já têm mais quase 60 anos, né? Então eles, assim, eu não vou aprender esse negócio de PLC mais não. Então eles já estão mais pro final de carreira. Inclusive até já saíram do mercado, né? Já aposentaram. E mas eles, na hora que pega ali, que eles querem fazer qualquer controle no modo convencional, eles fazem. Eu vou precisar de um temporizado. Eu vou precisar disso aqui, eu vou precisar disso aqui, tal. Quando você pensa que não, a lógica dele está toda pronta lá, convencionalmente, mas está funcional. Ou seja, a coisa está acontecendo. Por quê? Porque ele pensa, ele conhece controle e ele pensa de forma lógica. Então, o controle dele vai funcionar porque segue uma lógica. Tá certo? E o último elemento dessa nossa equação aqui é a supervisão. Tá? Eu encontro assim muita resistência no pessoal assim fala, pô, mas supervisão e tal. E o que seria supervisão, Carlos? Seria desde as IHMs, né, e aos supervisórios, né, os sistemas supervisórios, os sistemas escada, né, que você onde você faz a aquisição dos dados para guardar nos bancos, né? Então você tem desde a IHM, e IHM é aquelas interface que fica lá no chão de fábrica, quando o operador vai lá na telinha, liga, desliga, verifica a temperatura, verifica a vazão. Aquilo é uma supervisão, né? Ou seja, a partir daquela tela ele vê como é que está todo o processo dele. Então, se você quer ser um agente de automação, você precisa conhecer de supervisão, entender quais são os princípios básicos de uma supervisão, aprender a criar uma supervisão. No passado, quando você era um homem de controle e supervisão, aí você dizia assim, tal, não, o evento tal vai acontecer, mas ele é muito relevante, o operador não pode ficar sem saber dele. Então você botava o quê? Um sinalizador. Né? Você via aqueles painéis, aquelas mesas cheias de sinaleiros e botões, e paredes assim cheias de sinaleiro também. Você colocava lá uma sinaleirazinha com o nome acionamento tal, a válvula tal. Por exemplo, estou só exemplificando aqui para vocês. Aí você colocava lá acionamento da válvula tal. Pronto. Aquilo ali era o bastante para chamar a atenção do operador tal. Hoje, com a tecnologia que nós temos aí IHMs, né? Que são interface homem-máquina, né? Que você tem aquelas IHMs que ficam na porta lá do seu painelzinho, onde você está lá no chão de fábrica vendo tudo que está acontecendo em tempo real, vendo a medição de vazão, da temperatura, da pressão, do nível,
e atuando ali, se você precisar, vendo os alarmes saindo ali em tempo real. E você tem um pouquinho mais distante, né, os seus sistemas supervisórios, que são geralmente servidores, né, que usam um determinado software de um fabricante. Eu posso citar aqui Ellipse, Sage, Indusoftware, InTouch, Simplist Machine e tantos outros aí, tantos outros do mercado aí que tem, né? Então não gosto nem de ficar citando muito, porque a gente acaba se esquecendo às vezes de um que é muito bom, né? E o pessoal fala, professor, tem esse aqui também, né? Então, assim, são vários. Blue Plant, né? Que é da Altus aí, que eu gosto muito da Altus. Então, você tem vários fabricantes. Então, um sistema supervisório, ele roda ali num servidor e você tem uma tela. E essa tela, ela descreve tudo que está acontecendo no campo, que de forma remota você consegue analisar, ver e tomar uma decisão se os eventos são corretos, se não são incorretos, o que é que está acontecendo, o que deveria acontecer, acionar, ou seja, intervir para que aconteça aquilo que deve acontecer. Então, o agente que quer trabalhar com automação, ele precisa conhecer supervisão. Bom, dito isso, você já entendeu? Eu preciso conhecer de supervisão. Beleza, tá tudo certo. Vamos lá, vamos buscar esse conhecimento. Qual é a dificuldade? Até o PLC, mas elas não migram ali, elas não prosseguem para a área de supervisão. É porque vem a parte de informática, né? Já foi uma barreira, já foi como é que se diz assim, um divisor de águas eu trabalhar o com o PLC, que tinha um computador ali, onde eu tinha que fazer agora tudo num computador, né? Você tem aquelas mudanças de gerações, uns têm mais facilidades com informática, outros um pouco menos e tal, e a gente vai... E para avançar na vida, a gente tem que quebrar alguns paradigmas que a gente mesmo estabelece, né? Algumas formas que a gente estabelece e que coloca aquilo como eu só sei trabalhar assim. A gente tem que avançar, a gente tem que transpor um pouco essas dificuldades, né? Então, o cara às vezes consegue chegar até o PLC, mas quando ele vai para a área de supervisório, por quê? Porque o supervisório você tem que conhecer um pouquinho mais de rede, você tem que conhecer um pouquinho mais de servidor, você tem que conhecer um pouquinho mais de banco de dados, e eu estou sendo bem generoso falando um pouquinho mais. Na verdade, você tem que conhecer bem banco de dados. Por quê, gente? Porque quando você chega na parte da supervisão, que você começa a subir a sua automação para outros níveis, né? Vocês que acompanham o canal aqui, vocês lembram que naquela aula de introdução à automação eu falo sobre a pirâmide da automação, né? Se você está chegando agora, quiser, ficou curioso e tal, vai lá, tem uma playlist chamada Introdução à Automação, os primeiros vídeos do nosso canal. Lá eu falo até meio gago ainda, que eu estava aprendendo a falar para a câmera, né? Então, vocês vão ver lá que a gente fala um pouquinho sobre a pirâmide da automação, onde a gente vai mostrando cada nível, como se encaixa a automação em cada nível, né? Então, é bastante interessante. À medida que você chega na supervisão, você começa a ir para um nível maior de automação. Naturalmente, você vai para aquele nível. Por quê? Porque o seu conhecimento começa a ficar grande e precisa colaborar com as etapas de cima, né? E aí você vai precisar de banco de dados, porque você vai usar o Big Data aí, você vai minerar dados para subir para outro nível de automação. Então, aí a mágica da automação começa a ganhar mais força. Mas perceba que o caminho é lá do campo, né? Do campo para o nível máximo da automação, que é lá em cima na tomada de decisão. Então você precisa conhecer desde os seus instrumentos que estão no campo, qual o instrumento mais adequado, propor mudanças, melhorias. Então você precisa conhecer a instrumentação, você precisa conhecer dispositivos de campo, você precisa, não adianta, você precisa. Quer trabalhar com automação? Você precisa. E você precisa ter um domínio muito bom de controle. E aqui eu não estou falando em conhecer mais ou menos, eu estou falando de você começar a massificar isso mesmo, você se tornar um agente de controle, né? Controle do bem, né? O controle das máquinas, né? Não é aquele controle de controlar as pessoas, mas de controlar as máquinas, né? Então, cada dia que passa, se você fazia um programinha que era uma coisa muito simples, amanhã você já faz uma coisa mais elaborada, e amanhã você vai pensando em novas possibilidades, e a sua cabeça vai fervendo,
E eu sempre digo, gente, que a aprendizagem é uma coisa que ela é como uma escadinha. Cada dia você sobe um degrau e você não adianta correr porque você cansa e não chega no final. Não adianta também ficar lerdo demais porque passa a vida e você não chega em lugar nenhum. Mas se você for persistente, se você for perseverante, você vai subindo cada passo que você vai dar, você vai agregando aí a sua carreira. Então, dentro do controle, você precisa massificar o conhecimento de controle, tá? Então, o que é conhecimento de controle? Vamos entender aqui. É um raciocínio lógico, tá? Analítico, né? Lógico, analítico, e sempre pensando como alguém inovador, né? Então, você precisa ter isso. Você precisa trabalhar isso. O que é um pensamento inovador, Carlos? Estamos lá no controle, viu? Estou falando de controle. Porque o agente de automação, ele tem que ser um cara que ele vive, eu estou olhando aqui, isso meu tá ligado. Ele vive buscando melhoria por onde ele passa, né? Então ele precisa estar olhando os processos e vendo o que é que pode melhorar. Ó, quando acontece uma ocorrência, por exemplo, aconteceu uma ocorrência X, pá, parou tudo, deu blackout, tal, beleza. Você vai lá, você vai analisar o que foi que aconteceu, por que ocorreu, o que é que está pegando. Aí você vai propondo melhorias para que aquele defeito não se repita. Então, um agente de automação, ele é um agente de solução de problemas. Eu sempre disse isso aqui no canal e eu venho repetir mais uma vez. Ele é um agente de solução de problemas. E se ele é um agente de solução de problemas, ele precisa conhecer muito o controle. Veja que eu parei muito aqui no controle, nessa parte central, para dizer, isso aqui é indispensável, tá? Você pode até ter um pouquinho lá da instrumentação, você pode estar engateando um pouquinho ali na supervisão, mas controle você tem que estar afiado. E controle não é só PLC, tá? Você perceba que quando você apurar o seu controle, automaticamente você vai melhorar a sua instrumentação e você vai melhorar a sua supervisão. Então a mágica tá ali no meio, tá? A mágica tá ali no meio. Então, gente, de uma forma bem simples, nesse nosso bate-papo aqui, é um papo de amigos técnicos, né? Pessoas do mercado, pessoas que querem entrar no mercado. Se você quer entrar no ramo da automação, persegue esses 3 elementos aqui. Começa a agregar. Tem gente que fala assim, ó. Uma das coisas assim que é uma opinião, tá? Só uma opinião, nada mais. Cada um tem seu jeito de fazer as coisas e eu respeito. E cada um se conhece, né? E eu acho bacana isso. Quando você conhece seus limites, você conhece o tanto da sua força, então você consegue dosar muito bem aí o seu aprendizagem, o seu afã, né, de crescimento. Então é isso aí, eu respeito muito isso. Eu acho que ninguém conhece mais a gente depois de Deus do que nós mesmos, né? Porque nós sabemos nossos medos e a nossa coragem, até onde vai, né? Então, às vezes eu recebo aqui comentários que o pessoal fala assim, ó, eu já tenho eletrotécnica, quero fazer um outro curso técnico. Cara, eu não vejo isso como uma solução, tá? O que eu aconselho a maioria das pessoas que me perguntam é, quando você não tem nenhum curso técnico, eu digo a vocês, façam um curso técnico. Aí vocês escolhem, querem fazer automação, querem fazer eletrotécnica, querem fazer eletrônica, querem fazer instrumentação, eletromecânica, fique à vontade, tá certo? Mas partindo do ponto de que o cara tem um curso técnico já, eu não acho legal você fazer outro curso técnico. Eu acho legal você investir na sua carreira em cursos livres, tá? Eu me sinto muito à vontade para falar isso. Por quê? Porque você vai começar a aprender aquilo que você precisa para o mercado de trabalho. E não fazer um curso formal, que vê um monte de outras coisas, que vai tirar você para estar se deslocando, para aqui, para ali, tal, para no final ter um diploma parecido com o que você tinha e às vezes muito pouco conhecimento agregado, porque foi muito amplo e nada específico. Então, eu aconselho todo mundo a fazer uma coisa mais específica, né? Ou seja, perseguir uma formação mais específica. Seja, Carlos, eu acho que eu tenho que focar em instrumentação. Procura cursos de instrumentação, faz curso de instrumentação, né? Eu até apresentei um tempo desse aqui, o curso do... Vou apresentar ele aqui para vocês. Pronto, ó. Isso aqui, ó, instrumentação, né? Opa.
Ó, Instrumentação Industrial. Esse livro aqui é do Arivelto Bustamante Fialho. Pronto. Eu tenho um curso aqui que eu fazia aqui no nosso canal, que eu usava ele aqui para lecionar e eu achei muito bacana, muito didático, muito simples, muito fácil de você aprender. Então, assim, só uma leitura de um livro desse aqui, ela já... Opa, deixa eu voltar aqui. Ela já agrega muito valor aí na sua carreira, tá? Ela agrega muito valor na sua carreira. Aí, automação, né? Automação, a parte de controle. Ah, não sei programar PLC, professor. Até conheço um pouco de instrumentação, mas não sei nada de PLC. Poxa, aprende a programar um PLC, né? Eu vou fazer aqui, eu tenho que falar, né? Nosso curso, a gente tem um curso aqui sobre programação básica de PLC, né? Tá aqui no link da descrição. Não custa nada, cara. Clica, vai dar um pulo lá, vai conhecer um pouquinho desse curso. É um curso muito, como é que eu posso dizer assim, dentro de uma realidade financeira que dá para todo mundo fazer, tá? Eu considero como um curso barato e bem completo. Nós aprendemos a fazer um projeto do zero a 100%. Então, de uma forma muito didática, passo a passo. Eu coloco dentro desse curso o método Viver do PLC, né? Que é um método que a gente desenvolveu. Quem é mais velho aqui no canal sabe dessa história, né? É muito assertivo. Eu já fui professor de sala de aula, então eu venho com todo esse gabarito aí, trago para vocês. São vários alunos que já fizeram, assim, e tem sido um sucesso esse curso, tá? Então, assim, eu estou dando essa como sugestão. Tá? Aí de repente, professor, mas esse aí não é o PLC que eu trabalho. Cara, é lógica. É lógica. Você aprende a programar um PLC, aprende os conceitos de programar um PLC, você vai fazer com aquele PLC. E esse especificamente, né, eu estou usando um PLC da Altos, esse que está agora, né? Mas nós vamos fazer com outros PLCs também, tá? Outros cursos. Mas aquela bagagem serve para você aprender qualquer PLC. Então, tá aí mais uma sugestão, né, para você aprender a parte de controle, né, aprender a programar PLC, aprender comandos elétricos, tá? Então, assim, você precisa perseguir se você quer estar entrando na automação, tá? Ao invés de fazer um curso formal, você foca nisso aí que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Por último aí, para se você já conhece um pouco bem de instrumentação, se você conhece de controle, professor, já avancei muito nessa área, eu queria um pouquinho mais de supervisão, então vai procurar cursos de supervisório, de IHM, para você poder construir as suas aplicações, construir os seus projetinhos aí, e assim, cara, evoluir na sua profissão, tá? Mas para se transformar um agente de automação, você necessariamente, não tem jeito, sem enrolação nenhuma, você precisa participar dessa equação para que você possa, de fato, se tornar um profissional de automação, tá? Gente, falo isso aqui, essa é a minha opinião, assim, essa é a opinião que eu tenho visto em sala de aula, no ambiente de trabalho. Eu percebo que as pessoas que mantêm o foco, que elas conseguem ir mais longe do que aquelas que simplesmente fazem cursos e cursos e cursos e cursos de forma aleatória, de forma solta, e que acabam às vezes até se cansando e não conquistando seu espaço dentro do mercado de trabalho. Então fica a dica aí do nosso bate-papo, né? Se você pensa diferente, coloca aí nos comentários. Eu vou ter todo o prazer de ouvir aí e de compartilhar com você aí uma forma diferente de ver, uma sugestão diferente de se fazer, porque esse espaço é para isso, gente. É para a gente construir o conhecimento, a gente bater esse nosso papo e a gente evoluir a partir daqui, tá certo? Gente, eu tava com muita saudade de vocês. Eu não sei se vocês perceberam, né? Eu acho que eu recebi muita cobrança, né, no YouTube, daqueles que são mais ativos aí no canal. Falam, professor, cadê vídeo novo, vídeo novo, vídeo novo? Cara, eu passei aí por uma fase assim de muito trabalho. Eu tava chegando em casa só o pó. Eu digo, eu não tenho condição de fazer um vídeo aqui para postar, senão eu vou ter que fazer um vídeo como dormir, como cochilar. E aí nem eu sei explicar, nem eu sei ensinar isso, porque eu durmo mal pra caramba. Eu durmo pouco e durmo mal, né? Então, eu graças a Deus, aí conseguimos entregar um equipamento lá nosso lá que estava emperrado.
E logo em seguida entrei de férias, aí eu falei, não, nas férias eu não vou gravar vídeo. Aí fui dar uma passeada com a família, fui também abastecê-los aí com a minha presença e com as férias merecidas para todo mundo. E agora estamos de volta. Espero que a gente possa manter uma regularidade maior aqui no nosso canal, porque é sempre muito bom estar perto de vocês e batendo nesse nosso papo, tá bom? Gente, forte abraço, até a próxima. Fica com Deus.